Jesus vai para o ar. Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um tema que queremos refletir hoje, sobre ele queremos refletir, o tema da presença do mal no mundo. Por que existe o mal? Basta a gente escutar um noticiário de televisão à noite, tranquilo, o que nós ouvimos? Um tsunami ali, um prédio que cai e mata 15 pessoas noutra cidade, um acidente automobilístico que matou 3, 4 pessoas num momento só, uma criança que morre afogada, uma outra que se queima porque a mãe deixou ela sozinha na cozinha, um parente próximo nosso que falece. Tudo isso nos deixa inquietos e muitos se perguntam, por que Deus permite que tudo isso aconteça? Minha pergunta é branda. Por que Deus permite? Que muita gente diz, por que Deus faz isto? Como se ele fosse a causa de todo o mal no mundo. Ora, Deus é amor. Só que esse Deus amor, por amor, nos deu liberdade para nós sermos sujeitos da nossa história. Ele não quis fazer bonecos autômatos que agissem e reagissem em função daquilo que fosse predeterminado, para o qual tivessem sido programados. Deus nos deu a liberdade. E essa liberdade mal usada causa realmente um mal imenso. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que muita coisa de mal que acontece são fenômenos da natureza, um tsunami. Alguns desses fenômenos, ou ao menos as suas causas, têm como culpa o ser humano. Uma chuva intensa, tudo bem, pode ser tudo fruto da natureza. Mas se 50 pessoas construíram a sua casa debaixo de um morro que qualquer hora ameaça desmoronar, aí não é mais culpa da natureza. Essa consequência é falta de bom senso das pessoas. Um motorista que anda numa velocidade acima do mínimo permitido, acima da segurança, e que, em um dado momento, se perde numa curva e mata alguém que estava andando à beira da estrada, isto não é fatalidade que tinha que acontecer. O motorista usou mal a sua liberdade. Uma pessoa que come, de repente, um alimento e ela não poderia comer porque o seu organismo produz uma reação. O mal não é Deus que causou. Então, eu diria assim, muito do mal que acontece, aliás, o mal que acontece tem causas ou da natureza, ou da vontade humana, de uma escolha errada, de um erro humano, uma ponte mal construída porque o sujeito gananciosamente economizou no ferro, no cimento, e uma ponte que cai matando milhares de pessoas. A culpa é de quem? Então, antes de atribuir de forma muito superficial a Deus a causa de tudo, vamos dizer, não, vamos ver o que há de errado, qual a causa. E aí sim, entender que Deus quer o bem para nós. E Ele nos dá, sim, a graça de, do mal, tirarmos alguma lição, algum proveito. E como há muito mal no mundo que é causado justamente por nós, pelo nosso pecado, e sim, cabe-nos então assumir a responsabilidade de construir um mundo de mais fraternidade. Porque todo ato que nós fazemos tem repercussão. Um ato bom tem uma repercussão boa. Mas um ato de egoísmo sempre também tem uma repercussão negativa, que vai prejudicar alguém, ou por minha ação, ou por minha omissão, ou por um ato deliberado meu que vou causar sofrimento a alguém. No mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo.
claro, quem de nós em algum momento na vida, diante de alguma coisa impossível para nós, por exemplo, uma doença incurável, a morte de uma criança, uma mãe que perde um filho e tantas outras situações, mesmo aquelas situações que revoltam o coração humano, as situações de injustiça, onde você vê os poderosos deste mundo querendo dominar os menores, nós nos sentimos tão impotentes. E daí dizemos, mas cadê o Deus Todo-Poderoso que poderia entrar e resolver todos os problemas pessoais nossos, todos os problemas da humanidade? E aí entra a questão da liberdade. Deus nos criou também livres e o mal é fruto das escolhas da nossa liberdade. E, na verdade, também é necessário entender que o Deus Todo-Poderoso não significa que Deus é o grande mágico, o grande milagreiro, vamos dizer assim, que vai resolver todos os nossos problemas. Hoje em dia nós ouvimos muito falar a chamada teologia da prosperidade, ou seja, se você é fiel a Deus, se você procurar Deus, amar Deus, serve a Deus, nada de ruim vai te acontecer. Tudo na sua vida vai se resolver. Isso não é a experiência da Bíblia. Isso não é principalmente a experiência de Jesus Cristo. É interessante que o que nos revela o grande poder de Deus é justamente no momento onde o próprio Cristo, seu Filho, tudo perde. E perde a própria vida, entrega, na verdade, a própria vida na fraqueza. Como para nos dar um exemplo, olha, o poder de Deus continua agindo aqui. Claro que tudo isso não é uma equação de 1 mais 1 é igual a 2 e todo mundo está bem e feliz. Existe um aspecto da angústia humana, da angústia da existência, que a fé não responde como nós gostaríamos de responder. A fé continua afirmando, mesmo aí Deus é poderoso, Deus nos ama, mesmo no sofrimento, mesmo na dor. E se nós permanecermos fiéis, é outro nome de Deus, né? O fiel, se nós permanecermos fiéis, com certeza um dia nós teremos uma resposta para toda, uma resposta, digamos assim, mais plena para toda a aparente impotência de Deus. Acho que o convite a olhar para a cruz e na cruz aprender como é que Deus age, obviamente tem inúmeros outros exemplos, mas a cruz é o grande exemplo, onde Deus manifesta seu poder na sua fraqueza, onde Ele se torna totalmente fraco, onde Ele assume também toda a nossa fraqueza, nós reconhecemos o poder de Deus. São Paulo que vai nos ajudar e falar, outros apresentam outras coisas. Como eu disse, tem aí a teologia da prosperidade que diz assim, olha, chegue perto de Jesus e teus problemas todos estão resolvidos. Isso não é bíblico, não é evangélico. A cruz nos diz assim, olha, venha após mim, tome a sua cruz e me siga, e você vai ter vida, e vida eterna, vida em plenitude. Então é esse o poder de Deus. É um desafio à nossa fé. A fé passa por aí também. De manter a fé na hora da dúvida, onde está Deus, onde está o poder de Deus, ou por que Deus me abandonou, é realmente a grande prova da fé de todo aquele que crê em Jesus Cristo, de todo aquele que crê em Deus.